E aí, pessoal, tudo bom? Olá, boa noite. Mais um encontro aí, vamos debater. Mais um encontro com um tema que hoje vai ser novidade para muita gente, né? Ou não. Pois é, ou não, vamos ver o que vai sair de hoje, mas vai ser legal porque até pela enquete que nós vamos ter essa discussão, nós vamos ver que muita gente nem não tem a menor ideia do que se trata esse tema que nós vamos discutir hoje. Falei com o Rony que as lives estão me levando para mares nunca antes navegados. Essas enquetes me dão medo. Pois é um norte para a gente começar a debater, pelo menos até uma própria crítica no próprio debate, né? Para poder a gente conseguir entender o que a gente espera, o que as pessoas acham, e realmente é o que a gente tem notado muitas das vezes é que a enquete que a gente faz é numa plataforma mais profissional, não é uma enquete que a gente está tratando com as pessoas mais leigas. Mas até que às vezes surpreende. Até por ser um tema muito complexo, vamos dizer assim, para muita gente, nós vamos perceber que a enquete dessa vez, eu acho que vai dar um resultado daquilo que a gente esperava. Boa noite a todos que estão chegando por aí, pessoal. Aqueles que estão entrando tanto aqui no YouTube, nessa live ao vivo, podem mandar sua sugestão, sua pergunta, utilize o campo do chat. Nós vamos ter o prazer aí de receber as participações de vocês e no que puder a gente vai conseguir tirar as dúvidas. E também para o pessoal que está acompanhando a plataforma do LinkedIn, que também estamos ao vivo nesse momento, para acompanhar sobre o tema de hoje, que nós vamos falar sobre esteganografia, a arte da escrita escondida. Quem nunca brincou de esteganografia e ainda não sabe, hein? Cara, eu acho que eu não sei se chega a ser uma esteganografia, mas tem aquele do sumo do limão, né? É o próprio. Esse aí que nós vamos ver é o Master do Mr. M's da esteganografia. E aí partimos para uma enquete e perguntamos: você sabia que você pode enviar a sua foto dentro de um arquivo de música MP3 para o destinatário com a esteganografia? Dos que responderam à pesquisa, 25% falaram que sim, que sabem que pode enviar sua foto utilizando um arquivo de áudio de música. E 75%, a grande maioria, não tinha a menor ideia que era possível enviar uma foto dentro de um arquivo de vídeo, de música. E aí, surpresos? Eu fiquei porque eu não conhecia esteganografia. Ó, que maravilha. O bom dos debates são esses. O bom Sinceridade do debate tudo, é esse. né, Alex? Hã? Sinceridade é tudo, né? Não é, mas nunca tinha ouvido falar. É por isso que eu falei que as lives estão me levando para mares nunca antes navegados. Eu tô tendo que estudar, buscar informação, entender. E, cara, a gente se surpreende com as informações, né? Então, acho que é legal. Alex, e você comentando isso também, acredito que várias pessoas estão nessa mesma situação, né? Para até conseguir entender o que a gente está conversando, ou vamos debater, tem gente que faz uma pré-pesquisa na internet, que eu tô sabendo. Claro. Isso é bom, né? Vamos fomentar. Tô indo falar com os mestres aqui, conversar com os mestres. Eu não vou pelo menos pesquisar um pouquinho, rapaz. Tá doido? Entrar cru no negócio? Mestre Yoda, né? Tu quer dizer? Vamos procurar o mestre dos magos, procurar a saída. Então, é estranho, porque até o pessoal mais velho, os caras jogavam Doom e não sabiam que tinham mensagem dentro das músicas do Doom. Cara, é uma coisa que ninguém pensa, né? Ninguém para analisar até, né? Falta então, conhecimento. Eu não sei se é história ou não, mas existia vou botar, me desculpe se o termo não foi esse, uma lenda de que existia um jogo dentro do Excel. Isso é considerado uma esteganografia? Não, isso é easter egg. É um ovo de Páscoa mesmo. Vários desenvolvedores, eles fazem um easter egg dentro do software e que determinados comandos dentro do software abrem um joguinho ou abre um banner.
Tem vários softwares que tem isso. Faz tempo que eu não vejo isso. Nunca, não Até pesquisei, mas os joguinhos do DOS na época, que eram vamos dizer, os macetes, as regras, IDDQD, IDQDFA, aquelas coisinhas todas, né, QD, DF, nem lembro mais, que te dava todas as armas, te dava invisibilidade, te dá... os modos né? DOS, os modos de desenvolvedora. Mas é que o easter egg, ele é brincadeira mesmo. Tem um filme chamado Jogador Número 1. Cara, que é muito bom. Bom mesmo. Tipo, década de 80, 90, tu reconhece... Quem é nerd reconhece muitas referências e... Tá, agora eu vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Assistam o Jogador Número 1. Cara, meu filho tem 13 anos e adorou e reconhece várias referências do mundo geek, mundo nerd. Cara, eu ainda não assisti. Vou buscar assistir. Eu já peguei ele no meio do caminho, assim, passando o canal, assim, né? E lá tem um easter egg. Em determinada parte do filme tem um easter egg. E você reconhece que é um easter egg porque o cara vai aparecer com um ovo amarelo enorme. Que é a referência ao easter egg que ele achou. Então, acabou por aí. Mas assista umas 4 vezes é massa, porque cada vez você vai assistir, vai achar personagens diferentes. Eu não vou lembrar o nome do jogo agora, mas tinha um jogo que era de sapos mutantes lá, cara, contra Sonic. Um monte de coisa. É bem legal. Bem legal o Jogador Número 1. O interessante é que, falando sobre esteganografia, muita gente já brincou, já exercitou a técnica, ou uma das técnicas da esteganografia, e não está lembrado. Né? Que nós vamos no debate aqui, nós vamos aflorar as ideias, as brincadeiras de infância, que muitos já brincaram sobre isso. Tanto que a gente fala que esteganografia não é um termo novo, isso é bem antigo. Então, desde a Idade Média, já havia uma preocupação para ter sigilo das informações, né, daquilo que eles consideravam os valiosos. E com isso, ao longo do tempo, foram desenvolvidas técnicas para esconder essas informações, para que não fosse descoberta e precisasse uma certa quantidade de um recurso disponível ou conhecimento para identificar. O que a gente pode entender como historiografia, com o conceito, um objetivo principal dele, é esconder uma mensagem. Então, basicamente, o que nós vamos entender da historiografia é um emissor precisa transpor uma mensagem oculta, alguma identificação, algum tipo de informação para um destinatário, um receptor. E para que isso ocorra, tem que ser necessário utilizar um meio, uma técnica, e chegar do outro lado íntegra essa mensagem, de uma forma que somente o destinatário até saiba que está recebendo um objeto passivo de esteganografia. Então, se a gente for observar isso lá na Idade Média, lá na Grécia Antiga, já se utilizavam essas técnicas. Eu acho que se as pessoas, principalmente o pessoal que estudou história, vai conseguir se comparar ou vai conseguir lembrar das histórias lá do tio João de histórias sobre esteganografia. Só não tinha esse nome, né? Então, eu tava nas pesquisas aí, eu tava vendo que realmente é um negócio muito antigo, usado lá na Grécia, usado na guerra, nas guerras lá na era medieval. Eu fiquei tentando... Separa um pouquinho. É que mistura muito criptografia e esteganografia. Vou chegar lá. Envolve e se perde. Não, vou chegar lá. Vou chegar lá. Aí eu fiquei na minha cabeça assim pensando o conceito do atual, né, da nossa era digital, da esteganografia, igual o Rony abriu aí a live falando do conceito aí da enquete, de esconder uma imagem dentro de um arquivo de áudio. Isso. Assim, porra, como é que os caras faziam esteganografia lá na Idade Média? Aí eu achei um documento. Opa! Acho que é um trabalho de história, um mini curso, alguma coisa, e o cara falando de aspectos históricos da estenografia. Sim. E, cara, me corrija aí, vocês que conhecem mais, se é alguma doideira que o cara tá falando aqui. Mas aí ele fala que um cara precisava levar uma mensagem para o rei
E esse mensageiro ele se disfarçou de caçador e colocou a mensagem dentro da lebre. Para poder passar pelas etapas lá onde tinha os guardas e essa mensagem não ser descoberta. Você, cara, que troço sinistro, sabe? O cara tem a ideia de fazer naquela época, de ocultar uma mensagem dentro de uma lebre para poder os caras não saberem que ele é um mensageiro. Ô Alex, vamos pensar uma técnica que, no caso, o Clerto não seria possível. Mas. Por quê? Eu já senti a maldade. Não, é porque é a parte lógica, as pessoas vão saber o porquê. O que acontecia, Alex? Antigamente, quando você queria mandar uma mensagem oculta entre os reinos, utilizava os escravos. Então, a mensagem para ser enviada pelos escravos, o que acontecia? O rei pegava um determinado escravo de sua confiança, mandava ele raspar a cabeça, e aí botava uma mensagem. Escrevia, pintava, escrevia a mensagem na cabeça do escravo, e depois que o seu cabelo tivesse crescido, ele enviaria para o reino aliado, né? Se era para uma questão de mapeamento, logística das guerras, enfim. Era uma informação que ele tinha como regra, quando chegasse no outro reino, que é onde ele teria que conversar com o rei do outro clero, ele tinha a obrigação de raspar sua cabeça e mostrar a mensagem para o rei aliado. E aí o escravo chegava lá no outro reino, raspava a cabeça e o rei então recebia as coordenadas, recebia a mensagem. E isso naquela época já se usava os escravos com essa técnica que a gente chama de esteganografia. É você ocultar uma informação em que o escravo até chegar lá ele poderia ser pego, mas se está oculto, ninguém sabe que existe a mensagem. Então, esse é o principal objetivo da esteganografia. Nesse caso, aí, o escravo de confiança era hoje o que a gente usa da senha que você passa para o cara poder abrir a mensagem lá do outro lado, né? Padrão de entrega dos Correios. A gente não esse aqui dia 29 chegou ontem. Cara, dá uma live, tá? Eu tô com uma história aqui do Correio que foi eu te falar, bicho. Entendeu? Então, assim, imagina... Escreve mensagem, deixa o cabelo crescer. Olha o tempo. No correio. O correio entrega, raspa o cabelo. Cara, quanto tempo levava isso? É uma Sedex 10 nesse modelo. Os dias de hoje não iria funcionar, né? Mas vamos pensar que para você visitar o reino, você tinha que pegar cavalo e você tinha que andar dias até chegar. A sequência do texto fala exatamente isso que você contou do escravo. Mas aí o que acontece? Isso é Idade Média, né? Mas a gente, por exemplo, tem cifra de César, que também usava esse modelo de escrever na cabeça do servo. Júlio César foi... Cara, acho que foi essa aula. 100 até 44 a.C., 45 a.C. Então, muito antes da própria Idade Média. E só que, quando eu estava escrevendo o texto para minha tese de mestrado, eu estava pesquisando sobre criptografia, sobre vários temas. A primeira referência que se tem cara, a gente vai misturar hoje criptologia, criptografia... hoje vai ser um pouquinho. Mas existe uma coisa chamada shibolismo. Porque a primeira referência que se tem é na Bíblia, para ver como eu estudo, porque eu sou ateu e estou citando a Bíblia. Mas, quando uma aldeia invadiu a outra, eles tinham um problema que eles não conseguiam pronunciar o S. Eles trocavam o S pelo som de X. Ou era o contrário, não vou lembrar agora, faz muito tempo. E que é o que acontece com carioca, com catarinense, que o S eles soam mais como um X. Né? Então, um feliz Páscoa para você. 2, 3, então assim por diante. Em Santa Catarina é mais o X no final do 2, 3, e no Rio é a troca mesmo, né? Feliz, que é o chiado. Em Santa Catarina tem muita a troca mesmo, é um shibolismo mais acentuado
do que o chiado carioca. E essa aldeia, o pessoal que tentava fugir, eles pediam para que ele falassem chibolê ou cibolê. E eles não conseguiam pronunciar o S. Então, em vez de falar cibolê, eles falavam chibolê. E eles matavam quem era dessa tribo ou dessa cidade que estava tentando fugir. Então, esse é o primeira menção a uma criptografia ou decriptação de linguagem para você reconhecer a origem da mensagem. Se você falasse errado, acabou, não tinha, né, como negar. Era o tal do não repúdio que a gente utiliza em segurança da informação. Mas aí a gente tem lá a mais famosa, o Wiki, já aprendeu cifra de César. A gente conversa às vezes com cifra de César. Quem quiser vai atrás para entender, é bem legal. Tá? É o mínimo de cifragem, mas já dá para entender bem. Existem inúmeras formas. Eu posso, por exemplo, comprar 2 livros iguais, eu ter um exemplar e mandar um para o Alex, ou mandar um para o Rony. E pegar página, parágrafo da página, letra ou palavra em determinada frase do parágrafo e criar uma linguagem com isso. Sim. É uma esteganografia? Não. Isso que eu ia falar. Né? A mensagem está escondida dentro de vários textos, mas dá para fazer. É um cifrador, que a gente pode falar? Eu posso te passar com um código que para qualquer pessoa não vai ter sentido algum, mas que você sabendo em qual livro procurar, sabendo que determinado número é o parágrafo, a página, parágrafo, frase e palavra, você consegue mandar mensagens. A gente só tem que dividir, bem assim, quando você tem uma mensagem que ela tá embaralhada, que esse é fruto, por exemplo, da cifra de César, você está falando nativamente de criptografia. Porque você sabe que existe uma mensagem, só não está entendível. Então você sabe que existe. Quando você não vê a mensagem, ela está oculta. Aí eles estão falando de esteganografia. Né? Então só a diferença. Então, esse exemplo está falando do livro. Antigamente, na Grécia Antiga, se usava isso. Você pegava um livro, você pegava alfinete e em algumas letras do livro, de várias páginas, você criava uns buraquinhos em cima da letra e em várias páginas. E quando esse livro chegava no destinatário, a pessoa, na ordem do livro, das páginas do livro, procurava pelas letras que tinham um furo em cima. E isso se fazia a mensagem. Então, a pessoa está escondida esse método de furo, mas é uma esteganografia nativa, porque não está criptografado, não está embaralhado, então ninguém sabe o que existe ali. Diferente de você olhar uma mensagem que ela está toda embaralhada, eu não consigo entender. Aí você está falando de criptografia. É que hoje eles utilizam mensagem criptografada em cima de esteganografia ainda. Então perfeito. É bem pior. Porque existem softwares que se você pegar, sei lá, o OutGuess, se não me engano, é um dos softwares, você vai pegar uma imagem e você vai ter só quadriculados. Você vai ter quadrinhos e esse OutGuess, ele faz uma varredura, um escaneamento dessa imagem e ele decodifica pela sequência dos quadradinhos o texto que está ali. A nível de pixel? Falando em pixel, a gente trata aí uma das técnicas da esteganografia, que é o last bit signification, significante, né? Para o português seria o bit menos significante, né? É bom você ter falado isso, né? O que é o pixel? Pixel, normalmente, você tem a menor unidade de uma imagem. Menor unidade da imagem. Se você utilizar o sistema RGB, que é Red, Green e Blue, são as cores matriz de toda uma imagem. O sistema RGB, as pessoas podem até brincar, né, com esteganografia. Vai no Windows, pega lá seu Paintbrush, que é o Paint, pega lá o 255. Paintbrush, você foi longe, filho. Você entreguei o nome. Entregou a idade fácil, hein? Windows 3.11. Windows 3.11, sem mouse. Sem mouse. Então, falando em pixel, RGB, esteganografia usando o bit menos significativo, né? Você altera. Então, se a gente pensar de um RGB em que você vai pegar
255, 0 e 0, né? 255 azul, ou vermelho, 255, 0 azul e 0 green, RGB. Se o red, o R, é 255 e você quer mandar uma mensagem ali, aí nós temos que pensar o seguinte, né? Daquilo ali, quanto que equivale no sistema binário, os 8 bits. Então, o 255 em binário, qual é a numeração? Tá lá, 10001, não sei de cabeça, mas o 255 eu vou alterar para 254. Então, se você olhar no Paint e alterar o RGB, o R agora, botar 255, botar 254, o pixel vai ver que a olho nu você não vai ter diferença. Mas você já ganhou o último bit da sequência do seu pixel, que você já pode começar a formar letras. Através de cada 8 alterações, você já consegue formar uma letra. Então, uma das técnicas para se colocar uma mensagem dentro... uma mensagem em texto dentro de uma imagem você sempre utilizar o bit menos significativo, porque quando você altera o último bit de cada pixel, você não vai ver alteração de coloração. E aí você consegue formar as palavras, e aí o programa do outro lado vai procurar esse bit menos significativo e vai conseguir identificar qual é a mensagem que veio. Só que, por exemplo, para um programa RGB, né? Geralmente quem trabalha com cores trabalha em hexadecimal. Né? Então, CMYCK, se não me engano. Mas aí você tem lá FF, é preto, ou 000000. E aí, quem estudou HTML sabe essas bagaças. Né? Tem que fazer as cores lá. Quem fez design também, então. Só que, por exemplo, no padrão RGB você tem 24 bits. E o RGB é de red, green e blue. Então você vai ter 8 bits em cada um. Então você consegue mexer. Só que dependendo do tamanho da imagem, você vai mexer em tantos bits que vai gerar muito ruído, né? vai gerar muito ruído na imagem. Então ela vai ser perceptível. Então eu não posso colocar a Barça numa foto. Tanto é que tem programas que já te avisam, olha, você tem uma imagem lá de, sei lá, de 1 mega, quantos bits, quantos bytes você tem disponível de mensagem para inserir dentro dessa figura, para não ser detectado por um programa também anti-esteganografia. E ainda a gente tem o método do bacon. Não é de comer, é de James... Não é de comer, por favor. É de Francis Bacon, que era um filósofo inglês. Foi desenvolvido no século XVII. Quando passa um ano a mais do 1600, é 17 já, né? 1604, 1605, se não me engano. E nesse método você atribuía 2 bits para cada caractere a mais. Então você substituía 2 caracteres para cada caractere. Em 1600 os caras já pensavam nisso. Cara, como é que pode, né? Então tem vários métodos, isso para texto. Né? Aí, outros métodos, a gente tem formas diferentes. Tabela ASCII. O texto, se o pessoal pode até, como que a gente fala aqui, até que está escutando o podcast, eu acho que é interessante até eles entenderem que é uma forma deles tentarem e provar e testar e realmente, poxa, funciona. Né? É fácil você procurar programas no Google para poder fazer essas mudanças do pixel. Uma técnica fácil de também fazer esteganografia é você usando Notepad e uma imagem. É uma coisa mais simples. Então você escolher uma foto que você quiser, a mensagem que você quiser, você vai colocar lá no seu Notepad, abre o Notepad, coloca a frase e grava em TXT. Aí você vai no mesmo diretório, você cola a foto e cola o arquivo TXT. E vai no CMD, que é lá iniciar, executar, CMD, né, que é o shell do Windows, é o DOS do Windows, a galinha preta. Você vai falar para usar copy mais? Não, você vai dar um copy /B, o nome do arquivo de imagem, sinal de mais, o nome do arquivo TXT. Ele vai concatenar os 2 arquivos em formas de byte, e aí você vai ter a união dos bytes do imagem com o final do arquivo, vai ser o texto TXT, e envia para a pessoa. Qualquer pessoa que abrir esse arquivo vai estar em JPG, vai abrir como se fosse uma foto normal. Mas a outra pessoa, o destinatário, ele tem que saber que ele tem que abrir no Notepad. Aí você vai lá no seu Notepad, arquivo abrir, provavelmente vai estar para abrir arquivos TXT, você altera para todos os tipos de arquivo,
e aí você vai selecionar a imagem que você recebeu e vai clicar em abrir. No final do arquivo vai estar lá a mensagem esteganografada dentro, utilizando uma imagem ou um Notepad. Mas dá para fazer direto, se você abrir uma imagem no Notepad, você consegue já digitar direto ali também. Hoje já dá para... Não vai estragar a imagem, não vai... Depende do tamanho do... E não só isso, vamos lembrar que todo arquivo digital ele tem uma assinatura, o Reader Signature. O que acontece? Se você olhar, nisso aí já era. Você pega um editor de hexadecimal e abre qualquer arquivo, você vai ver que todo BMP, JPG, PDF, Wave, ele tem sempre os primeiros caracteres são iguais, hexadecimal. Aquilo ali é a assinatura do conteúdo, do tipo de conteúdo do arquivo. Ali você não pode acrescentar. Mas você olhando, mexendo, abrindo um arquivo no Hexa-editor, por exemplo, você vai lá no final do arquivo e adiciona o seu texto. E aí você saudade do PC Tools. O que acontece? Estegonografia vem do grego stenos. Calma. Vem do stenos e graphin. O stenos é estreito. O estreito, leia-se pequeno, curtinho. Não é para você fazer um discurso em cima uma receita de bolo. São mensagens breves ou com um link que direcione para algum outro lugar. Então, a ideia não é entregar uma mensagem completa através de uma imagem. Sim. Mas, como no exemplo lá do mensageiro na guerra medieval, lá na Grécia Antiga. Né? Sim. Então, tem esse porém, né? Porque a gente falando parece que não, vou escrever um livro inteiro numa imagem e vou mandar. Não é assim que funciona. Esse não é o princípio da esteganografia. É você mandar mensagens curtas ou link ou alguma outra coisa. Tem um... Quem conhece o 4chan ou 4chan? Há um tempo atrás aí rolou uma coisa chamada... como é que era? Cicada 3301. Quem não sabe, pesquise sobre Cicada, CICADA 3301, que é mensagem em esteganografia, com criptografia, e deve ter uns vídeos no YouTube, pessoal que tentou fazer, é meio estranho, assim, mensagens no servidor da MIT, procura lá, Cicada 3301, é bem interessante. Como a gente falou, né, que muita gente, no início do nosso debate, muita gente já usou, e você não falou. Vamos lembrar, se a gente tá falando de ocultar mensagem, quem nunca brincou de escrever com suco de limão, chamadas tintas invisíveis, né? Você pegava um papel em branco, pegava o suco de limão, palitinho lá de dente ou palito de fósforo, botava lá no suco de limão e escrevia no papel e deixava secar. Depois você via com uma vela, via com isqueiro ou contra a luz, e você então conseguia ler a mensagem que você estava escrevendo com suco de limão. Então muita gente já brincou com isso e não sabe. Isso é uma técnica de esteganografia. Tem que esquentar o papel para ele revelar. Isso. A reação química do limão, né, aparece e escurece. Vocês provavelmente nunca fizeram no vidro, porque o Rony tá em Vitória e o Alex tá em... É tropical, aqui é muito quente. Também, tá em Vitória. No Rio Grande do Sul, sabe que se você escrever no vidro, no inverno, e der uma baforada no vidro, ele vai embaçar. E você consegue transmitir... Nos nossos óculos tem isso. Tem uma esteganografia. Você sabia? Da marca da lente. A marca da lente. Tem. É só quem usa óculos que sabe. Tá vendo? É mensagem oculta. Tem a marca da lente, você descobre... Na verdade, não é a marca da lente. Não é só a marca da lente, é a marca do antirreflexo. Ela vem... Depende de cada fabricante que coloca, né? Vocês já pensaram...
o Detran colocando aquelas informações lá onde você achava que conseguia ler e não consegue ler. Qualquer coisa que você faz, não aquela numeração que você consegue enxergar bem, como o Alex falou, né? Qualquer coisa que você consegue identificar já de cara olhando, não é esteganografia, né? Não podemos chamar de qualquer marca d'água como sendo esteganografia, não necessariamente. Só se ela estiver oculta. Apesar de ser um dos viés, né, o watermarker, pode ser classificado como esteganografia. Quando que o watermarker, a marca d'água, vai ser esteganografia? Quando ela não for possível ser visível num primeiro momento. Você tem que usar um software, você tem que usar alguma técnica para revelar aquela marca d'água. Ah, no dinheiro tem marca d'água, ela é esteganografia? Depende. Né? Se você pega a contraluz e consegue enxergar, e você, de um momento olhando a célula, você não consegue enxergar, aquilo que você não consegue enxergar naquele momento, você pode entender como esteganografia. Agora, aquilo que a tarja, aquela numeraçãozinha pequena do número, que você consegue se aproximar e consegue enxergar, isso já não é, porque não está oculto, né? Apesar de que existe dentro da esteganografia uma coisa chamada marca d'água, que é para rastreamento de direitos autorais. Sim, e não só de imagem, tá? Vídeos, você tem isso até de áudio, som também. Até de som você pode fazer, que são as tags. Isso. Inclusive, usando aqui a gente já está conversando, uma das formas de você fazer uma mensagem de esteganografia é programando em HTML, em site. Já pararam para pensar? HTML tem as tags, não tem? /P, /L, /U. Então, o que acontece? Eu vou passar o site do nosso podcast, você vai lá e acessa. Mas lá está uma mensagem, está esteganografada uma mensagem. Como? Tem umas tags que a gente coloca lá, o /P, um align center, P, align justify, que é o quê? É o alinhamento do parágrafo. Né? Então a tag P é parágrafo dentro da HTML. Só que se você observar, a tag como é que é? Você, o sinal de menor, coloca o P e fecha a tag logo depois com o sinal de maior, abre, né? Aí você abre e fecha a tag P. Se tiver tudo junto, eu posso considerar como binário 0. Se depois do P e fechar a tag eu der um espaço, eu posso considerar como binário igual a 1. Então, à medida que você vai vendo o código da página em HTML, todos os tags P, você vai ver a hora o P, os dois símbolos do maior e menor do lado do P junto, e quando você tem um espaço em branco entre a letra P e fechando a tag P. Separado. É isso, e separado. E aí você vai ter a cada 8 tags P forma a primeira letra. Então, num site, você também pode fazer esteganografia utilizando as tags de HTML. Bacana. Quer usar no Word? Vamos ensinar como faz esteganografia no Word, que se chama deslocamento de último caractere. Espaço, né? Vamos revelar agora aqui, não é um curso, mas deslocamento de caractere de fim de linha. Quem nunca pegou um Word e para fazer um livro, principalmente o Clerto, que é mestre dos magos, que tem livros afora e publicado, o menino do congresso, pega esse Word, tem uma opção lá de você exibir parágrafos. Que é um símbolozinho bonitinho, que tem os pontos que vai te informar qual é o espaçamento entre as letras. No final de cada frase, ou cada parágrafo, você vai ter um pontinho que é relacionado a um espaço. E quando não tiver um ponto, é porque a letra acabou, tem um ponto no fim da frase e tem um sinal do parágrafo. A mesma coisa da lógica do tag do HTML, se naquele parágrafo eu tiver um espaço, ou seja, um ponto, eu vou botar um caractere, vou entender do binário, é o 0. Se eu tiver 2 espaços depois da última letra do caractere, eu vou considerar como sendo 1. E assim, a cada parágrafo do seu texto, na página do Word, você ora vai ter 0, ora você vai ter 1. Ora você vai ter, na última letra do parágrafo, um espaço, e no outro parágrafo você pode ter 2 espaços. E aí você convertendo, porque quando você abre o Word, você abre não modo parágrafo, modo texto, modo visualização normal de página. Então, ao olho nu, você não consegue ver que tem esteganografia no texto. A partir do momento que você coloca para visualizar em formato parágrafo e começa a dar os espaços no fim de linha, 1 ou 2 espaços, você consegue então fazer a codificação
A cada 8 parágrafos forma uma letra. Então você imagina quantos parágrafos você tem que ter no seu Word para formar uma palavra, um texto, uma receita de bolo, né? Que massa. E Mais uma, hein? o que vocês me falam da steg análise? Steg Análise é a área que faz o estudo da existência de esteganografia. Isso é uma... Como é que eu vou falar? Acho É que como dentro fosse da antiforense. É como se fosse uma criptologia, né? profissão, É técnica. é uma É técnica, na verdade. É como você tem a Eu vou perícia pegar ali, vai forense ter... e a antiforense. Tá? A forense é para você detectar, investigar, descobrir com certas técnicas forenses para recuperar arquivo apagado, é você encontrar uma autoria, fazer um nexo entre um crime e um autor. Isso você tem a análise forense. A antiforense é que você tende a fazer o inverso, que você dificulte que consiga restabelecer ou recuperar informações perdidas. É um wipe no HD, é você fazer obstáculos com que a pessoa não consiga, através de métodos de esteganografia, achar uma mensagem que você não quer que seja encontrada. A esteganografia está dentro, se não me engano, da criptologia, né? Que é A criptologia, a criptografia, a esteganografia. Por isso que às vezes as pessoas confundem um pouco esteganografia, criptografia. Resumindo, esteganografia, ninguém sabe que existe a mensagem. Criptografia, eu sei que existe ali uma mensagem, mas não consigo entender. Se a gente for resumir, né? Então funciona que a própria Al-Qaeda usou. Agora a gente vai entrar nos... O ISIS também usou. E não só fotos. Eu lembro que teve, acho que foi para o 11 de setembro, Isso. foram fotos utilizadas, mas utilizaram vídeos também. Isso 2010, 2011, eles já usavam mensagens por esteganografia em vídeos e imagens, e-mails trocados com imagens, principalmente. Vamos pensar, um dos exemplos da esteganografia muito utilizado eram fotos do Bin Laden, que saíam pela rede sendo divulgadas, mandavam por e-mail. Então você tinha lá as plataformas. As pessoas, que acontece, né? Nessas fotos, quem abre, quem olha e quem depois replica adiante, repassa as fotos, para essas pessoas, para o leigo, é mais uma foto que está circulando, é mais uma foto que está sendo compartilhada na grande rede. Que, na verdade, as pessoas que querem enviar uma mensagem oculta na imagem, eles querem isso mesmo, que compartilhe, porque uma hora vai chegar no destinatário. Então, olha, na hora que chegar a minha foto, que eu tô com a camisa vermelha, ali é uma foto minha que tá com esteganografia. E ele já sabe quais são o método para poder extrair a informação, porque você tem que usar a mesma técnica de esteganografia na origem e no destino. Não adianta utilizar deslocamento de linha final de parágrafo para eu fazer esteganografia e lá no final eu utilizar a técnica para captar som de imagem, áudio de imagem. Não vai dar certo. Então, se você fez uma técnica que utiliza texto dentro de imagem, você, ao receber a foto do destinatário, tem que fazer a técnica inversa, de imagem para extrair o texto. Não adianta você ir para a imagem tentando extrair áudio, que você não vai achar nada. Então, esse é o grande lance. Então, várias fotos foram divulgadas na internet ou foram compartilhadas, as pessoas foram compartilhando, e muitas das vezes ninguém sabe que está compartilhando esteganografia. Deixa eu procurar aqui, cara. 2011, polícia alemã encontrou no computador de um membro da Al-Qaeda 141 documentos de texto com instruções e informações sobre o grupo. Usando uma técnica chamada esteganografia, o terrorista havia escondido os documentos dentro de um arquivo de vídeo de um filme pornô. Aliás, eram dois vídeos, cara, que eu lembro. Acho que tem uma outra matéria aqui, deixa eu ver. Dois vídeos. Que... cadê? Ai, não, acho que eu não vou achar aqui agora, mas tudo bem. Depois eu acho e digo quais eram os vídeos. Não, que tinha uns nomes assim, muito escroto, daí chega a ser cômico. Mas tudo bem. Então, pois funciona.
Sim, Funciona, claro. não tem como. Utilizado para esconder, e você tem a grafia que faz a escrita, as palavras utilizam para escrever, ocultar a grafia, ocultar a escrita, né, por uma mensagem secreta escrita. É o que a gente está resumindo aqui, efetivamente, que toda informação que sai de uma origem e vai para o destino, se ao longo do caminho alguém interceptar uma imagem, por exemplo, quem está fazendo o teste, fazendo exemplo de jogar um texto dentro de uma imagem. Alguém receber essa imagem, ela não pode ter a noção que existe alguma coisa que não seja imagem. Se ela descobrir, ou se ela ter até mesmo se usar um programa de esteganografia e encontrar algo, opa, já deixou de ser esteganografia. Mas o que a gente pode voltar até aqui antes que a gente finalize o debate, porque isso faz parte, né, da enquete, Rony, mas como assim? Você perguntou, é possível botar uma foto dentro de um arquivo de áudio? Ou seja, eu tiro a minha foto, coloco num arquivo de música, mando para do outro lado, vai tocar essa música? Vai tocar. E se você fizer o mesmo processo de reverso, para se colocar a imagem dentro de um arquivo de áudio, você vai conseguir extrair essa foto. O que eu posso passar, é lógico que a gente não vai detalhar, porque isso aqui não é um aulão, isso aqui não é um curso. Precisa de um espectrograma para poder analisar o áudio, né? Tu não vai abrir o arquivo. Como é que eu vou abrir um arquivo de áudio? Software para áudio, mas tem que ser um espectrograma para editar. E com isso, a gente pode passar uma dica que você primeiro tem que converter imagem para um arquivo de áudio. E aí eu vou deixar um link para vocês poderem brincar um pouquinho com esteganografia, como faz. Você pode utilizar lá num site alexadam.github.io/demos/img-encode/index.html. Isso aqui é um site que eu também vou deixar lá no chat para o pessoal que está acompanhando também em outras plataformas. Isso aqui ele faz o quê? Primeira parte do que o Clerton falou. Ele vai converter uma imagem no arquivo áudio. Ao executar, pegou a foto. Então, você pega a sua foto, joga nesse site e faz o download do arquivo resultante da conversão. Você jogou em MG e vai receber, então, download.wave. Se você pegar esse ponto .wave e dar 2 cliques, ele vai dar um chiado, vai fazer um barulhinho. Não é um som, não é uma filarmônica, não é, né, uma orquestra. É um áudio. Um áudiozinho que você vai mandar e qualquer pessoa que tiver acesso a esse arquivo vai tocar um ruído, um áudio. Isso pra gente é importante. E aí, é o que o Clerton falou. A segunda etapa, eu estou com a minha imagem convertida em áudio, que é um ruído. Para eu conseguir anexar ali dentro de um arquivo de áudio essa minha foto, eu tenho que criar o espectrograma. E aí eu sugiro então a vocês utilizarem o Sonic Visualizer. Que aí você, dentro desse programa, lá eu passo o site também, lá em www.sonicvisualizer.org, você vai conseguir baixar esse programa, executar e lá nas ferramentas vai clicar em inserir, criar espectrograma. E você vai inserir então seu arquivo de áudio que você converteu de imagem para áudio. Feito isso, você vai salvar novamente como MP3 um arquivo de áudio dentro desse Sonic Visualizer. E aí eu pulo do gato. Agora você vai baixar uma música, um hino do seu time, ou uma voz que você for falar, ou pega um áudio do podcast nosso de um episódio qualquer, pega o nosso áudio, o MP3, você vai, por exemplo, no editor de áudio como o Audacity, e você vai abrir os dois arquivos. Você vai pegar o nosso áudio, por exemplo, do episódio qualquer, e o áudio que você acabou de criar o espectrograma, e vai inserir dentro do Audacity. Só a diferençazinha, para não ser um curso, para a gente não prolongar muito essa conversa, você vai ter que, quando você grava no Audacity, um áudio, você está em estéreo, um canal direito e canal esquerdo. Então você vai pegar aí um áudio que você vai manipular e botar esse áudio que está com o espectrograma, você vai pedir para separar o estéreo, o arquivo estéreo, porque você vai ter que aproveitar outra banda para adicionar o seu arquivo que você criou o espectrograma. Então, ao separar o direito e esquerdo, você vai tornar um arquivo mono. Apagou a faixa da direita ou a faixa da esquerda, não importa, do episódio ou qualquer outro arquivo de áudio, você vai agora inserir
no outra faixa que você escolheu para ser parte do seu arquivo, com uma grande diferença, uma pequena diferença. Você vai botar a frequência do seu espectrograma de áudio inaudível. Então você vai botar lá para botar em 0. Você não pode estar com... Por que eu falo isso? Porque quando você, por exemplo, pegou exemplo do nosso episódio, tirou uma das bandas, direito ou esquerdo, adicionou o áudio com o espectrograma, se você gravar agora e exportar em MP3, vai aparecer o nosso áudio, o episódio, e ainda um chiado no fundo. Opa, vai identificar que tem algo errado ali dentro. Então, para você poder passar despercebido, você tem que tirar basicamente o som desse espectrograma, do ruído do áudio. Fazendo isso dentro facilmente lá no Audacity, depois você pesquisa no Google como faz isso, muda a frequência do seu áudio e salva. Exportou, abraço, pega esse MP3 aí, envia para o destinatário, do outro lado ele vai abrir no Audacity, por exemplo, e lá, o que acontece quando você abre um áudio? Você aparece lá em frequências, né? Você tem decibéis, né? Então você vai converter aquela faixa e vai pedir para exibir agora o espectrograma daquele áudio. Quando você pede para mudar o espectrograma, você só tem que mudar a frequência do espectrograma para você conseguir enxergar a imagem que está anexada no áudio. Gente, e ele abre e aparece a imagem, a sua foto, quem está recebendo. É complexo? Não é tanto, depois que você sabe como fazer. Então é só ir lá no Google, ver como é que trabalha, inserir foto dentro de arquivos de imagem. Você vai ter que tratar com espectrograma, você vai ter que tratar com frequência e bola para frente. Assustados? Já que tá na pegada, então tem duas ferramentas bem interessantes para esteganografia, que é o Outgas, que é bem fácil. É aquele dos pixels que eu comentei. Você vai ter... Se você estourar o contraste na imagem, uma imagem pode não aparecer nada, mas quando você estoura o contraste, vão aparecer os quadradinhos. Isso. Você consegue decodificar isso. Que é o Outgas, e tem o... Cara, tinha um nome tipo de dinossauro, como é que era? Rex. Stegosaurus. É uma outra ferramenta. Mais uma palavrinha para eu pesquisar aqui. Stegosaurus. Só que desse jeito, Alex. O O do Stegosaurus é um 0. Stegossauro. São duas ferramentas bem legais que dá para brincar também. E aí tu pode usar, sei lá, para criptografia, PGP, tem o Cleópatra, que é um decoder. Já que você tem, né, Júlio César, sei lá, a cifra de César, tem a Cleópatra do outro lado. Se eu não me engano, tem cifra de Salviege, na criptografia também. É como se fosse uma cifra de César, porque o cifra de César você tem um deslocamento fixo. Essa é aleatório. Então, para cada chave que você vai utilizar na cifra, ela faz um redeslocamento para cada letra. Vai ser bacana. É cifra de Vigener, alguma coisa assim. Bacana. Eu tive no mestrado com o professor Rui. Cara, cara que faz criptografia no papel, cara. Ele fica no papel. O cara é punk. Então. Na época. Pode falar, Alex. Fala aí. Eu tô falando que essas ferramentas que a gente tá conversando aqui, na época que eu era instrutor de um curso de formação de computação forense, né, de formação de peritos forenses, na verdade, isso eu tava tratando de 2009 a 2011, então isso daí, imagina lá na Grécia Antiga. Cara, assim, o professor... a gente fala de música aí, né, de botar uma imagem na música. Será que daria para colocar uma mensagem esteganografada na partitura? Sim, depende de como você vai ler. Por exemplo, lembra do Word que eu te falei que no final de cada parágrafo você dá um espaço? Uhum. Se você quiser saber dentro de uma partitura qual é as mensagens, qual é a palavra que você quer passar, você tem lá a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então você vai pegar toda vez que o Dó aparecer, a cada 3 vezes que o Dó aparecer, você vai colocar como 0. O Ré que aparecer 3 vezes é o 2, é o 1. Então você escolhe, você tem como fazer para tudo.
O professor Rui, cara, ele é tão bom. O doutorado dele é em criptografia. E sabe aquela criptografia que você pega do A ao Z, horizontal e vertical, e depois vai mudando? Esse daí é o do que a gente falou, que eu não tô lembrado agora, salve F, salve G. É do Gé. Cara, ele fazia no braço, na aula, ele pegava o tablet mostrando na aula e fazendo no braço. Então, não dá, não tem como, gente. O professor Rui do Instituto Politécnico de Beja, porque ele manda bem pra caramba, cara. O pessoal que tá no LinkedIn, o pessoal que tá no YouTube vai conseguir enxergar melhor, mas o pessoal que tá escutando esse nosso debate no podcast Café com TI, é só depois procurar lá no Google, que vocês vão conseguir visualizar aquilo que nós vamos mostrar agora. Umas curiosidades tratando de esteganografia, a parte de ocultação de informação, que é muito interessante. Então, nosso primeiro teste que nós vamos passar aqui vai ser sobre o logotipo do FedEx. Do FedEx é uma empresa que faz a entrega de encomendas. Então, ela que funciona! É essa que funciona? Pessoal, essa situação do FedEx aqui... Funciona um pouquinho diferente do lado dos Estados Unidos, mas funciona. Mas funciona, né? É isso que é importante. Se a gente observar, quando você for lá no Google pesquisar o FedEx, ele está oculto aqui, se você observar, tem uma setinha em branco entre a letra E e a letra X. Então, se a gente analisar essa setinha aqui, eles botaram na logomarca para poder demonstrar movimento de carga, para você sair do ponto A ao ponto B, seguir em frente. É uma coisinha que a gente não dá nada nesse tipo de informação, mas tem uma seta no meio da marca, entendeu? A segunda que nós vamos ver aqui é da mais conhecida da Amazon. A Amazon, a gente vê bonitinho que ele vende produtos de A a Z e ainda da melhor forma sorrindo. Ou seja, são conceitos de marca que a gente só enxerga depois de analisar, de ter essas informações. E para finalizar, mais uma daqui é a marca Vail. Vail fez um logotipo muito interessante, a história dessa marca, utilizando uma mensagem oculta dentro dela. A Vail é um fabricante de notebooks, né, da parte de tecnologia, e na logomarca na marca deles, eles fizeram o quê? A transição entre a era analógica e a era digital do mundo, da tecnologia. Então, se você observar, o VIA é a onda começando a transformar para o mundo digital 0 e 1. Então, o VIA, ele vem caracterizar a era analógica, e o IO, VIO, o IO, a área digital dos binários 0 e 1. Então, geralmente o logo de empresa tem muito disso, né? Por exemplo, se não me engano, a da BMW, que ninguém sabe o que significa aquela bagaça, é porque a BMW começou fazendo motores de avião e helicóptero. E tem hora que eu me lembro, a história é essa. Então, a logo da BMW são as duas hélices do helicóptero vistas de cima. Se vocês forem ver a Sun, acho que é a Sun Microsystem, a Sun, você consegue, é um quadrado e você consegue ler em várias orientações, você consegue enxergar a palavra Sun, né? Sim. Microsystem. E vai ter vários, gente, vai ter vários. Tecnologia é uma coisa já há muitos milhares de anos, e aí você está falando dos egípcios, Grécia Antiga, das guerras. Pessoal, quiser aprofundar um pouquinho mais, lógico que aqui a gente não pode ser muito técnico, senão até assusta, mas também nós estamos demonstrando que esteganografia todo mundo já em algum momento já utilizou, já brincou, já utilizou tinta ultravioleta para escrever. Com a luz ultravioleta você conseguia enxergar aquelas tintas invisíveis, não só o suco de limão. Enfim, a esteganografia ela ajudou muito na história, para informações elas passarem despercebidas, mas tudo como evolui, você tem agora a criptografia, que veio para dar mais segurança. Porque, imagina, vamos pensar no escravo, esteganografia, o sujeito morre, vem um bendito com cabeça, cara, vamos raspar o cabelo desse cara aqui, puf, tá lá a mensagem. Você consegue verificar, porque a esteganografia tem
é mais acessível porque a informação ela está lá, só está oculta, mas está disponível. Enquanto a criptografia é o contrário, está embaralhada, está usando técnicas, às vezes você precisa digitar a senha e precisa de uma chave para ter acesso àquela informação, né? Só abrir uma observação. O meu cabelo é moicano ao contrário. Ah, Opa, tá bom. dá para fazer historiografia. Deixa a barba crescer, a gente primeiro faz a mensagem. Beleza. Pessoal, eu acho que o assunto ele tem bastante vertente, tem bastante informação que a gente podia passar mais, podia debater várias coisas aqui de historiografia, mas acredito que para o primeiro momento a gente conseguiu, eu espero ter conseguido, né, nesse debate a gente ter demonstrado uma diferença entre esteganografia e criptografia. A gente saber que não é uma coisa nova, não é recente, não é modinha, já existe isso. Basta, como até o Alex, né, bem tratou. Eu acho que esses debates estão conseguindo alavancar o nosso objetivo, que é levar conhecimento, fomentar o pessoal a pesquisar e quem sabe a gente não traz mais informações que o pessoal consiga cada vez mais procurar o conhecimento para saber, pô, o que esses caras estão falando? Fala, Alex. Interessante o assunto que o Clerton puxou do Cicada 3301, porque se a pessoa for pesquisar e se aprofundar, ele se confunde com o assunto da nossa live anterior. Porque o Cicada 31 é o que está por trás do maior mistério da Deep Web. Então, assim, tem coisas dos dois assuntos aí. Se a galera pesquisar, vai correr atrás. Vai ter bastante informação interessante. É bem legal, e como desafio de esteganografia, criptografia, cara, não é todo mundo que consegue, mas serve como exercício. E Rony, a gente começa um assunto, só que começa a mergulhar no meio mais técnico e a gente tem que parar. É verdade. Porque senão em vez de ser interessante, começa a ser maçante porque a pessoa não entende mais. Então a gente prefere dar uma estacionada, ter assunto aí se dá, a gente tá falando dos assuntos, mas a gente tem que dar liberdade à pessoa ter a curiosidade de pesquisar, né? E ter também a parte do interesse. A gente levanta às vezes temas que as pessoas realmente não conhecem, igual, por exemplo, esteganografia, não imaginava, apesar de já ter brincado lá atrás, feito trabalho na época de ciências, coisa e tal, mas nem liguei o nome à pessoa, como a gente fala, né? Mas esse negócio do Cicada eu achei interessante, que enquanto a gente estava conversando, eu vou abrindo aqui as abas aqui numa outra tela e vou pesquisando no meio do processo. E ele tem uma conotação aqui, só para encerrar, falando do Cicada, é que ele fala que é o nome dado a uma organização, né, enigmática, né, e que usou esses quebra-cabeças e jogos para, assim, possivelmente recrutar decifradores de códigos públicos. Tem quase 10 anos essa organização. Ela é de 2012, se não me engano, foi o primeiro desafio que apareceu dela. Só que, tem um filme, tá? Hoje a gente comentou de PGP. Sim. O pessoal já pode pesquisar o que é. É que, por exemplo, se a gente continuar, a gente vai entrar em chave pública, chave privada. Assimétrica, criptografia assimétrica. E o pessoal nós vamos confundir os temas, Nós vamos ter um debate, uma live só para falar sobre criptografia e seus aspectos. Então a gente dá a entrada dos temas para o pessoal se interessar e pesquisar. Ele vai encontrar isso obrigatoriamente. E a gente vai criando as próximas lives com o pessoal já mais inteirado e entendendo melhor do que a gente comenta, né? Porque senão vira muito técnico mesmo. Não, com certeza. E para isso, pessoal, então vamos para as considerações finais, para a gente finalizar esse debate de hoje, que foi pouco técnico, pouco histórico, um pouquinho de cada coisa, e já preparando para os próximos lives também, deixando o pessoal curioso. Vamos lá, seu Alex, considerações de hoje? Mas eu acho mal barato essas conversas nossas, as lives e mais uma vez batendo naquele conceito do difundir conteúdo, de trazer informação para a galera que não conhece.
tá ficando cada vez mais interessante, cada vez melhor. Então, assim, a gente convida o pessoal para continuar assistindo, para continuar ouvindo lá os podcasts. O assunto é interessante, aguça a nossa curiosidade e faz com que a gente pesquise, se descubra mais informações. Isso aí. É muito bom, cara, muito bom. Que bom, que bom. Se você está gostando, o povo que está participando, que está assistindo também, espero que eles estejam nessa mesma vibe aí, porque é o Tivemos nosso até objetivo. contribuições internacionais. Surpreendendo hoje. sempre. Clerton, meu amigo, vamos fechar com a chave de ouro hoje. Considerações? Quando eu gosto do tema, eu fico bem mais... Não, mentira, eu não fico mais tranquilo porque eu cheguei... Mas, cara, é sempre um prazer levar conhecimento pro pessoal, ou pelo menos levar a curiosidade de ir atrás do que a gente conversa aqui. Que cada vez os temas sejam mais interessantes e mais complexos para a gente poder discutir e puxando o pessoal conosco para estudar e pesquisar mais e se inteirar mais e saber mais. Bacana, Sobre a esteganografia, tem alguns documentários, tem alguns vídeos no YouTube, Mona Lisa, Leonardo da Vinci... Sim. Ih, tem vários. Tem umas coisas bem legais, bem interessantes de se pesquisar. O do Cicada eu mandei um linkzinho aí para vocês. Tem um filme lançado agora em 2021 falando de Dark Web, Cicada 3301. Beleza, bacana. Pessoal que acompanhou a gente aqui no YouTube, no LinkedIn, esse é mais um tema que veio para o nosso debate, não foi exaurido todo o seu conceito, seu conteúdo, né? Porque não dá tempo. Isso aqui também não foi um aulão, não é aula, não é curso, é só propagação de conhecimento para vocês fomentarem a pesquisa e sempre compartilhando, trocando ideias, dando sugestões. É isso que a gente quer, não só ficar aqui falando, mas que vocês também participem também conosco aqui, porque aqui não tem todo mundo que sabe tudo, né? Às vezes a gente gosta também de comentar que tem muita gente que tem como dar exemplo aí, e a gente gosta disso. Beleza, pessoal? Agradecido aí por vocês terem vindo, todos que eles participaram, os nossos colegas aí que aceitaram o convite, mais uma semana aqui debatendo esse assunto de hoje, que foi sobre esteganografia, e convido a todos para se inscrever, para escutar todos os nossos podcasts, episódios do podcast Café com TI, em podcast cafécomti.com.br. Nós estamos aí nos principais podcasts, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, iTunes, Deezer. Você escolha o seu podcast aí de preferência. E se você não encontrar o nosso podcast no seu podcaster preferido, manda a sua sugestão, manda aí a sua dúvida, que nós vamos ter a honra e o privilégio de colocar nossos episódios no seu podcaster preferido. E convidar a todos, tanto da plataforma LinkedIn como no YouTube, retornar aqui para participar ao vivo da nossa live, toda quarta-feira às 21 horas, em youtube.com/Ronemedes, e lá você vai ter todos os vídeos, todas as lives que nós já debatemos até hoje, e através de todos esses debates vocês vão só aumentar conhecimento. Siga no canal, siga no podcast e sigam esses meninos aqui, tanto o Alex como o Clerton, procura eles nas redes sociais, nas mídias, e corre atrás, puxa a orelha deles, passam a segui-los nas redes sociais, porque os caras são fera, hein? Tô junto deles, sigo eles e vou até o fim. Abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Sempre um prazer.